Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um unboxing. Eu já tirei da embalagem, porque a embalagem estava muito suja, gente, mas eu comprei na Amazon esse deck que é muito legal, muito legal. The Housewives Tarot, ou seja, o tarô das donas de casa. Um kit de divinação doméstica, com o deck e um livrinho de instruções. É um deck idealizado por Paul Capel, não sei se é assim se pronuncia, e Jude Buffin, não sei. Perdoem aí a pronúncia. Inclui as 78 cartas, o livrinho de instrução. A editora deve ser essa aqui, Quirk. Acho que tá escrito Quirk. E é isso. Dentro dessa caixa tem o segredo do empoderamento doméstico. Então, o que é, gente, esse deck? Eu já conheço esse deck, assim, há muito tempo, muitos anos. Ele é, acho que a primeira edição de 2015, se eu não me engano. E sempre, assim, ele era um deck caríssimo, não era um deck que se encontrava aqui no Brasil. Eu só tinha visto na Amazon estrangeira, né, americana, e deixei de lado. Até que eu vi, apareceu como sugestão para mim na Amazon aqui do Brasil. Eu já tinha visto, acho que em outras lojas aqui, mas sempre muito caro. E não vou dizer que eu comprei ele baratíssimo, mas bem mais barato do que os preços que eu via por aí, né? É um deck que fala, que mostra a vida da dona de casa da década, sei lá, de 50, 60, dos Estados Unidos. Então, é muito típico daqueles filmes e séries americanas, sabe? Daquela época. Toda a estética, você vê que esse xadrezinho, né? As roupas, os cabelos. Então, é muito interessante. E tem uma coisa, gente, que eu acho muito legal, que é isso aqui. Olha a configuração da caixinha, como se fosse um livrinho de receitas de dona de casa. E tem receitas. Então, aqui, olha, tem um veludinho, tá vendo? Aqui tem uma armação dura que segura toda essa estrutura. Acho que assim vocês vão ver melhor, tá vendo? Aqui, ó, tá prendendo a cartinha, a ficha aqui, né? E aqui tem a primeira ficha falando do deck. Ó, de 2004. De 2004. Aqui, a outra fichinha. Fala dos arcanos maiores, então aquelas batedeiras, eletrodomésticos, né, típicos. E aqui uma receita, e é receita de verdade. Então, é um bolo como se fosse uma, né, o nome do bolo é caixa de gelo da sorte, tipo isso, para usar com a leitura neapolitana, né? Não sei se tem a ver com napolitana, não sei. Coma esse bolo rapidamente antes do seu passado, presente e futuro começarem a derreter juntos. A derreterem juntos. Então, tem aqui, olha, manteiga, açúcar, tipo açúcar mascavo, né, ou açúcar marrom, um monte de coisa, gente, eu não vou ler receita agora, né? Aqui os arcanos maiores, né, o verso é esse xadrezinho lindo que parece toalhinha de piquenique. A outra ficha é dos arcanos menores. Tem outra receita, ovos divinos, alguma coisa desse tipo, para uso com essa dinette, com essa tiragem chamada Dinette, ou Dinette, não sei. Gente, é muito legal. Aqui os arcanos menores, né? Eles têm um plastiquinho aqui, depois eu vou tirar. O livrinho de instruções, outra receita, né? Aqui de uma bebida com martini, um coquetel. E aqui o livrinho. Aí eu mostro a caixa, olha, para vocês verem como. Tá vendo? Toda essa armação aveludada aqui. Então, o acabamento é super bonitinho.
Eu já vou colocar as fichas aqui e fechar. A caixinha é grande, gente, e bem durinha, bem durinha. O livrinho parece um livrinho de receitas mesmo, né? Então, olha, a gente tem aqui o índice, né? De acordo com as fofocas, ou com a fofoca, The Housewives Tarot foi introduzido por uma extraordinária dona de casa, Marlene Louise Witherby, no início da década de 50. Ela era uma feliz homemaker, acho que, né, uma dona de casa, que parecia ter tudo. Um marido devotado, crianças obedientes, uma casa brilhante, que era falada na cidade, e um senso fashion maravilhoso, né? E muito maior, inclusive, que o seu... Aí eu não sei, gente, aqui eu não tô conseguindo ler, não tô enxergando essas letrinhas. Enfim, é toda uma história contada de uma forma muito divertida, inclusive de uma forma até crítica, sabe? Eu vejo muita gente que talvez possa olhar para as cartas e ver nelas uma opressão feminina. E, sinceramente, eu não vejo nada disso. Eu vejo, inclusive, o contrário. Eu vejo que é uma crítica a todo um sistema criado, né, de uma época. Não vejo uma desvalorização de uma mulher que é dona de casa. Eu já fui dona de casa durante muitos anos. Tenho o maior orgulho, o maior prazer de ter podido ficar com as minhas filhas quando elas eram pequenas. Era o meu objetivo de vida. E como qualquer objetivo de vida, qualquer mulher que tem esse objetivo de vida e tem condições para isso, deve ser respeitada, né? Coisa que eu não fui. O preconceito invertido existe também. Então, eu acho que o deck, ele não traz um reforço naquela ideia de que a mulher é menor que o homem e que tem que ficar em casa. Isso aí é papo furado. Isso aí não corresponde à ideia que eu faço desse deck. Nem acho que tenha sido a ideia das autoras, tá? Ou autores, não sei. Não sei se fala aqui. Pelos nomes, não. Parece um homem e uma mulher, né? Os autores. Então, aqui vem toda uma historinha, mas meu inglês não tá com essa bola toda, nem eu tô com muita paciência para ficar pensando. Uma divinação doméstica simples, né? Conduzindo uma leitura. Aí, olha, tem aqui a Virgem, né? Que é para quem vai fazer sua primeira leitura de tarô. A Neapolitan. Esse outro layout, digamos assim, essa tiragem, né? Mostra como os diferentes sabores de passado, presente e futuro podem se alinhar para desenhar o seu destino. Então, é uma leitura de 3 cartas. The Dinette, inspirada no jantar, né? No lugar em que se senta na mesa para jantar. Então, tem aqui... com várias cartas, 10 cartas. E aqui, olha, parece uns cabides, né? O Martini. Enfim, ele é todo temático, ele é todo divertido. Eu acho esse deck o máximo. Aqui os arcanos maiores. Vem com a imagem da carta, algumas palavras-chave e uma explicaçãozinha, né? E tudo voltado para essa época. Então, por exemplo, o mago aqui é um vendedor de máquinas de lavar roupa. Imagina quando surgiram os primeiros eletrodomésticos, né? O quanto isso parecia realmente uma mágica, algo de ficção científica.
né? Então, tem toda aqui a interpretação. Segundo eu li, às vezes as interpretações não são muito típicas, né, do que a gente conhece da tradição do tarô. E aí, cada um vai adaptando ao que sentir, né? Da forma como interpreta. Eu gosto de manter um eixo, né, de leitura de tarô, lendo tarô de verdade. Eu gosto de manter esse eixo. Peraí, deixa eu botar essa caixinha pra cá, né? E, ao mesmo tempo, né, claro, trazendo impressões de acordo com a pergunta e com a tiragem, enfim. Vou juntar os dois logo aqui. Aliás, não, assim, né? Deixa eu ver se esse aqui é o louco. Tô meio atrapalhada hoje, gente, é o calor. Eu tô gravando, hoje é dia, sei lá, 26, 27 de setembro. E tá um calor, assim, enlouquecedor aqui em Brasília. E no Brasil todo, né? Eu acho que até pelo mundo aí a temperatura tá diferente. O material da carta é bem papelãozão, entendeu? Então, assim, não tem flexibilidade. Se dobrar, vai quebrar. Eu tô com esse outro deck aqui. Meu Deus, só aparece aquela carta. Quando eu fui fazer essa aqui, quando eu fui fazer o unboxing, toda hora eu pegava essa carta. Olha, esse aqui tem um tamanho regular, normal, da Lois Carabel. Então, esse aqui, olha, ele é mais curtinho e mais largo. Tá vendo? Ele é mais um quadradinho, assim. E papelãozinho, acabamento fosco, tá vendo? Não tem nenhum brilho, mas eu acho ele sensacional. Então, o louco, a gente começa com uma mulher, né? Aquela roupa típica, cabelo típico daquela década de 50, até 60. E a gente vai vendo aqui a loucura de gastar dinheiro, de querer tudo, né? Foi depois de períodos de guerra, então houve um boom de desejo de ser feliz, de consumismo, de querer realmente aproveitar o que a vida tinha de bom. Então, a gente vê assim o crescimento, né, da indústria de produtos para a mulher, né, específicos assim. E a mulherada louca para comprar, né, Avon, aquelas coisas, eu não sei se é dessa época, mas eu acho que é. O mago, então aqui ele trazendo essa, né, digamos assim, materializando o sonho acho que de toda dona de casa, né? E aqui, olha, tem algumas palavras que eu não vou ler agora, mas que tem a ver com sentido. Esse deck tem uma coisa interessante que eu já vou mostrar para vocês. Olha, aqui a carta número 2 é a Imperatriz e a carta número 3 é o Imperador. E a carta número 4 é a Sacerdotisa. O que eu li de explicação sobre isso, eu não sei se corresponde mesmo, mas o que eu li num fórum de tarô era o seguinte, que as autoras, assim como o Eight mudou a posição da força e da carta da justiça, elas não viam por que eles, né, os autores, não viam por que eles também não poderiam modificar essa posição de acordo com o que eles entendiam do tarô. E aí, eles entendem que o louco, o mago, precisava encontrar primeiro os seus pais. Aí eu estou em dúvida aqui qual o argumento de qual carta elas usaram. Os pais materiais primeiro e depois os pais espirituais, que seriam a sacerdotisa e o hierofante. Certamente que eu vou desconsiderar essa posição, assim como, com todo respeito, eu desconsidero a mudança que o Eight fez e prefiro seguir Marcélia nesse sentido de
ter como a sequência original das cartas de Marselha, tá? Então, a alta sacerdotisa é um secret syrup. Como é que é o nome, gente? É maple syrup? Eu não sei. Alguma coisa assim, que aliás é delicioso, caríssimo aqui no Brasil, mas é muito gostoso. E é um xarope assim, desse tom, né? De planta, feito de planta. Então, o que que fala aqui? Eu vou ler aqui de pertinho, gente. Os xaropes secretos, os mistérios do universo são mais doces do que você sabe, do que você imagina. Ainda tem outras coisas escritinhas aqui. Então, trazendo a alta sacerdotisa como esse xarope. E aí a gente depois, né, claro que tem que ler no livrinho para ver as referências. E o que eu acho legal do tarô, gente, é que ele vai abrindo universos pra gente. Vai nos fazendo buscar, para quem tem esse interesse, quem gosta, de ir atrás desses entendimentos. Então, por exemplo, eu conheço esse xarope aqui, né, do que eles possivelmente estão fazendo a relação. Eu sei que é feito de uma planta, mas acaba aí. E aí, eu vou pesquisar, vou ver no livrinho, eu vou tentar entender por que eles relacionaram esse xarope. É como se fosse uma cauda, né? É como se fosse aquele caro que a gente tem aqui, sabe? Uma cauda bem doce. E eu vou entender por que eles fizeram essa relação. E aí eu vou adentrar num outro mundo, com outros conhecimentos. Então, o tarô, ele não só exige do tarólogo, entendam o que eu quero dizer aqui, exige cada vez mais uma expansão cultural, de você cada vez saber mais, porque cada vez você vai expandindo o seu trabalho, você vai tendo mais clientes de bolhas diferentes, de universos diferentes, e você tem que ter um bom conhecimento geral, porque isso vai enriquecer suas leituras. E os decks de tarô diferentes, eles vão nos trazendo esses universos, eles vão nos propiciando essas sacadas, pois esse universo aqui eu não conheço. Então, sei lá, tem coisa aqui que eu não entendo, eu vou dar uma olhada como era a vida na década de 50, 60, lá nos Estados Unidos. Como era a relação homem e mulher, como era a vida das donas de casa naquela época. Eu vou ver séries, vou ver filmes, eu vou me inteirar nesse universo, entende? Então, eu acho que os decks de tarô, eles têm essa grande, sei lá, é um grande ticket de entrada para outros mundos fascinantes, né? Então, aqui a gente tem a Imperatriz, então, como se fosse uma apresentadora, eu acho, né? Receitas de sucesso, mostrando aqui um livro. O imperador, ele vem, olha só, o imperador, ele vem como um cozinheiro, mas com tudo pronto já. Então, ele traz a mesinha, né, a estrutura na matéria, ele, digamos assim, ele materializa, processa, produz alimentos e transforma em produtos prontos. Então, aqui tem, né, tem as latinhas aqui que são de marcas conhecidas, eles mudaram aqui os nomes, são molhos, enfim. Aqui, olha, tem receitas também. O hierofante é o rádio, que vai transmitir, inclusive de forma dogmática, de forma até intencional, aquilo que se deseja, né? Uma estruturinha ali fechada que já vai formatando a cabeça das pessoas. Os enamorados. Então, sei lá que carro é esse, não entendo nada de carro, gente. Só sei dirigir, assim, é o básico. Aqui um outro carro, a carta do carro. E aqui nas latinhas, olha, tem o tarô, risco, ganhos e... Aqui não me parece escolha, não sei que palavra é essa. A carta da força,
pastilhas de sabão para lavar alumínio, olha, faz o alumínio brilhar rapidamente. Então, ou seja, aqui você não precisa usar força, porque você tem mecanismos que te ajudam a chegar no mesmo objetivo de uma forma mais suave. Sacada genial. O eremita, olha, sabonete Lux. Então, o momento em que a mulher consegue, né, a dona de casa, ela consegue ficar sozinha, ela consegue ficar com ela mesma, né? A roda da fortuna, então, parecendo jogos, né, nos cassinos e coisas assim. A justiça, a mãe dando uns corretivos, né, um pouco violentos, mais aceitáveis naquela época, com a colher de pau. O pendurado. E, inclusive, aqui, olha, veja que parece a impressão das revistas da época, né? A morte. Então, os alimentos apodrecidos, a maionese com salmonela, inclusive, já, né? Tudo acaba, né? Então, é como se o prazo de validade tivesse expirado e fala... Muito legal, gente. É isso que eu digo, é muito legal. Outra comida fina, ou boa, não sei bem o sentido, mas veja que aqui trazendo essa ideia de que todos nós temos um prazo de validade. A temperança. E aí, olha, o que tem na batedeira, né? Os ingredientes que vão, né? Vão sendo colocados, medidos, pesados. Nova alegria, felicidade numa colher, mais ou menos isso. Estação da justiça, raiva instantânea e perdão. Tristeza, it's blue, né? É um termo que se usa dessa melancolia, dessa tristeza. Então, tudo isso sendo colocado de forma equilibrada nessa batedeira, nessa receita. Olha a carta do diabo, gente, que legal. Um bolo de chocolate maravilhoso. Martini, que era um drink muito da época. Cigarro. Valium, né? Remédios. Aqui as cigarretes, que está escrito aqui. Os cigarros do vício. E outras coisas, café instantâneo. Aqui parece um apresuntado de lata, né? Alguma coisa assim. Aqui tem TV Diner, eu não sei se era algum tipo de programa. Tem muitas referências que são culturais. Mas é claro que a gente entende aqui o apelo que os vícios têm na nossa vida, que as delícias, as gostosuras têm na nossa vida, as facilidades têm na nossa vida, né? Aquilo que uma coisa que me trouxe um significado dessa carta. O diabo fala também de corrupções, de falta de caráter, de tudo que é pesado e negativo e corresponde ao pior do ser humano, né? E aqui me vem muito essas comidas processadas, me vem muito os caminhos fáceis, né? Os caminhos os atalhos, que geralmente são os caminhos preferidos dos corruptos, dos malfeitores, né? Um assalto é isso. Eu não quero trabalhar para conquistar, eu quero o que o outro se esforçou para ter, eu vou lá e tiro com facilidade. Então, eu vejo muito a carta do diabo nesse sentido aqui, de encontrar não só os vícios, mas os caminhos tortuosos, fáceis, rápidos, porém extremamente danosos, né? Porque a gente sabe que isso tudo aqui causa danos, né, muito grandes na nossa vida. A torre, então ela toda fazendo a pose aqui, mas na verdade ela é uma torre de gelatina, né, que vai
vai se derreter, vai se quebrar aí. A estrela, então, ela premiada aqui com o produto da vida dela, o produto daquilo em que ela se empenha, né? Ela conseguiu chegar lá, ela conseguiu se livrar de toda essa fase negativa e alcançar aqui o primeiro lugar. A lua, deixa eu ver o que tá aqui, gente, é porque é tão pequenininho. Ah, são rolinhos, um creme para se passar, para dormir, um colchão, carneirinhos aqui, olha. Então, é o mergulho no nosso inconsciente, né? Através do sono ou através da ilusão também. O sol, e aí traz aqui a esposa perfeita, o marido perfeito, né, a felicidade integral, a luz e a alegria completa. Então, veja, eu não vejo isso, sinceramente, como um elogio, eu vejo mais como uma crítica. O julgamento, então, veja, não tem pior julgamento, né, que a balança. Olha que lindo isso que está escrito aqui. Hoje, comece a amar você mesma melhor do que ontem. Que legal. E aqui tem, acho que, inclusive, propagandas da época, alguma coisa assim. Depois eu vou ler com mais calma. O mundo. E aqui, olha, é o mundo da dona de casa. Gente, eu vou ter que tirar da câmera, senão eu não enxergo. Família, casa, jardim, dinheiro e o carro. Era o que se resumia o mundo. Então, a gente pode fazer uma associação com a Carta do Mundo? Com certeza. Quantas pessoas vivem numa bolha? Hoje em dia se usa muito esse termo, né? A pessoa está numa bolha e ela só entende daquilo ali, ela só vive naquilo ali. E aí eu remeto àquela conversa que eu tive lá no início com vocês a respeito da questão de cultura, o quão importante é nós nos aprofundarmos em conhecimentos gerais que enriquecem a leitura de tarô. Eu vou falar sobre isso, inclusive, no meu curso, né? Porque quanto mais expandimos o nosso mundo, mais entendemos o mundo de uma forma geral, mais entendemos o outro, inclusive. E mais temos capacidade de julgar, analisar onde podemos melhorar, crescer, evoluir, né? Então, bem legal. O As de Copas. O 2. E aí a gente vai vendo assim, né, pitadas do tradicional. O 3 de Copas. E aqui eu entendo que é o masculino e o feminino gerando vida. Talvez seja isso, né? Porque aqui o azul, e é o que acontece mesmo, azul com vermelho, aqui um rosadinho, né? Dá um roxo, quando a gente mistura as tintas dessas cores, né? Então, eu acho que, de repente, vem trazendo aqui a simbologia lá da uva, né? Que tem em Waite, celebrando a vida, né? Sei lá, gente, é o que eu pensei agora nesse momento. O 4 de Copas. O 5. E aqui já me parece que a pessoa exagerou nas bebidas ou também exagerou nos sentimentos, exagerou no drama. O 6 de Copas. Talvez tomando drinks que remetem lá ao passado, à infância, ou aqui não são drinks, são sucos, então a partir do momento que ela exagerou na bebida alcoólica, ela se reequilibrou, né, e tá tomando aqui só suco. O 7 de Copas, e é aquele momento em que você já tem o autodomínio, você já sabe escolher o que é bom para você e o que não é. O 8 de Copas,
Possivelmente ela não escolheu bem aqui, tá com dor de cabeça, ressaca, e agora ela precisa enfrentar esses momentos ruins e depois se decidir a se equilibrar mais, né? O 9 de copas, o Natal e as taças de cristal. Então, aqui já trazendo um patamar mais alto de sentimentos, de prosperidade, de alegria, de completude que o 9 traz. E o 10 de copas. E aqui eu entendo talvez como uma alegria, uma festa, né? Eu não vejo aqui, não é aquela configuração que Pamela e o Wade colocaram, mas lembrando, não é a única, né? Aquilo é um quadrinho que ambos escolheram, mas não fecha a interpretação do tarô ali. O Pajem de Copas. O Cavaleiro já é como se fosse um adolescentezinho, já um rapazinho, né? Talvez fazendo a corte aqui a moça. A Rainha. Então, ela aqui já tá toda chiquetosa, colocando gelo no uísque. Mas ainda com uma roupinha assim, bem de mãezona, né? E o Rei parece até um ator, né? Daquela época. E aqui, olha, Bulls, eu não sei se faz referência, não sei. A minha referência que eu tenho aqui nesse momento, que eu tô sacando aqui nesse momento da minha cabeça, é que o boss, né, B-O-S-S, se eu não me engano, é chefe em inglês, então eu não sei se faz referência a isso aqui, né. O As de Paus é um espanador. O 2 de Paus, então ela, coitada, com uma vassoura, um esfregão, 4 mãos para dar conta de tudo, para manter a estrutura de pé, para manter a casa limpa. Opa, aqui é o 2, né? Eu falei 4 porque eu vi essas 4 mãos aqui. O 2 de Paus, então ela, né, perdida aí em tantas atividades. O 3 de Paus. Então, ela agora já se organiza melhor, ela já faz cada coisa a seu tempo e ela já consegue vislumbrar um descanso, talvez, que chega aqui no 4. Então, com esses aparelhos aqui, ó, né, esses escovões aqui diferentes, ela já se organizou, já se planejou direitinho, consegue ter um tempinho aqui de descanso. Deixa eu olhar essa casa aqui de perto, gente. Eu não consigo enxergar muito bem o que tá acontecendo aqui. O 5 de Paus. Então, de repente, talvez tenha aí um conflito entre os antigos modos de se fazer as coisas e os novos. Olha que sacada legal. O 6 de Paus. Então, é um sucesso, né? O 6 de Paus fala dessas forças que se harmonizam tão bem, dessa vontade que tem a sua primeira vitória. E aí, todas as vizinhas, ó, achando o máximo a casa dela toda limpa. O 7 de Paus. E aqui a defesa é da higiene, né? Digamos assim. O 8 de Paus parece aquela série da Feiticeira. Gente, eu amo essas séries antigas. Amo, amo. Tudo bem, eu sou antiga também, né, gente? Não tanto, mas sou. Quase lá, mas não tanto. O 9 de Paus. E o 10. O 10 aqui é a sobrecarga total. O Pajem. Cavaleiro, a Rainha e o Rei.
E aqui como se ele tivesse criado, pela criatividade, pela, né, o brilhantismo do Rei de Paus, ele criou uma engenhoca que faz um monte de coisa ao mesmo tempo aqui, aparentemente. E aí vocês viram que, né, os arcanos maiores têm essa borda escura, preta. Os arcanos de copas têm essa margem azul. O naipe de paus, essa margem, que é um tom de amarronzado. E aí a gente vai para o naipe de espadas, que é vermelho. Engraçado, né? Essa relação. E aí são as facas, olha. As de espadas, o 2, bem típico. O 3, gente, nossa, sério, me dá um cansaço ver um 3 de espadas sempre assim, porque 3 de espadas é tanta coisa mais que isso. Mas enfim, bora seguir. 4 de espadas. E aí o momento que ela tira, ela guarda as facas, ela vai cuidar dela. Ela usa as facas para cortar os pepinos que vão, né, hidratar ali, tratar a região dos olhos, os batons, as coisinhas dela. O 5 de espadas, olha que interessante esta carta. Que interessante, né? Antigamente tinha muito esses joguinhos assim que você vinha uma bonequinha de papel e você recortava roupinhas para colocar. E aquilo era tão ilusório, né? Não era uma roupinha de verdade, nem uma boneca de verdade, era tudo papel. E aqui a relação que eu faço com o sentido, né, do 5 de espadas, que é aquela decepção, aquela crise, ou aquela briga, aquela discussão, o que acontece de crise no mundo mental ou verbal. E aí eu vejo aqui a ilusão, né? A crise, então eu não tenho o que eu quero e eu me iludo fabricando algo. Então eu tento remendar a realidade com uma realidade inventada através da minha mente, ou através até das palavras, né? O 6 de espadas, ela simplesmente dando um tchau. O 7 de espadas, e aqui para mim é a fofoca, né? É a fofoca, o falar mal, o denegrir pessoas, né? Eu sempre penso o seguinte: se alguém fala mal de outra pessoa para você, essa pessoa vai falar mal de você para outra pessoa. 8 de espadas. E aqui ela presa, amarrada, né, nos coquetéisinhos aqui, naquilo que ela talvez tinha que fazer como anfitriã. O 9 de espadas. Essa senhorinha parece embalagem de alguma coisa de hoje em dia, não parece? Que tinha, né? Que vem daquela época. E o 10 de espadas é aquela almofadinha de alfinete. O pajem. Cavaleiro. O bad boy, né? Com canivete e tal. E as mocinhas lá todas apaixonadinhas, olha. A rainha. E essa rainha aqui tá prestes a tirar alguém da vida dela. Porque ela usou a racionalidade. E o rei de espadas. Não sei se eu vejo muito o rei de espadas aqui, não. Sei lá, eu veria mais o rei de ouros, mas enfim. O as de pentáculos, ou seja, o naipe de ouros. E aqui são pratos com esse pentáculo aqui, né? Pentagrama com o círculo, pentáculo. E a luvinha aqui de borracha. O 2 de ouros. Então, fazendo um malabarismo, literalmente, entre filho e o animalzinho de estimação. O 3.
E olha que interessante, é como se ela sozinha mantivesse toda uma estrutura. O trabalho dela mantivesse toda uma estrutura. O 4 de ouros. Então, assim, a paixão dela, né? As louças que ela segura com mais vontade. O 5, aquilo que ela tinha como certo se perde. O 6 de ouros. E aqui eu acho que não tenho quase certeza, uma referência ao Halloween, em que as crianças saem nas ruas, tricks and treats, doces ou travessuras. Então, elas saem fantasiadas pedindo doces, senão, se a pessoa não der, elas vão fazer algumas travessuras, né? Eu acho que tem a ver com isso, essa troca. O 7 de ouros. O 8. O 9, olha que legal, né? O 9 de ouros geralmente representa aquele estágio em que você já conquistou estabilidade financeira ou física, enfim, o naipe de ouros relacionado ao físico, ao material. Então, você já está muito bem, muito estável, já chegou no ápice, né, da sua carreira, da sua condição financeira. E aqui, o sinal desse ápice, né, dessa abundância, dessa, inclusive, autonomia, é uma máquina de lavar louças. O 10 de ouros. O pajem, ele organizando, né? Sim, né? São bem sérios, cumpridores do dever e organizados também. O cavaleiro, fazendo um servicinho extra aqui para ganhar uma graninha, é típico do cavaleiro, né? Do jovem cavaleiro de ouros. A rainha. Olha que interessante essa rainha. Aqui ela colabora com as finanças da família. Ela mantém todos sob a sua guarda, né? Como uma boa rainha de ouros. Mas ela, aparentemente, ela sai para trabalhar também. Ela também tem essa riqueza. Não vem só do homem, né? E o rei de ouros, de boa na lagoa, desfrutando do trabalho da sua vida. Gente, eu achei muito legal. Eu não sei vocês, mas eu achei muito interessante, muito divertido, muito perspicaz também, não é só diversão. Ele traz umas pitadinhas assim de crítica, né? Que agrada demais ao meu ascendente em Sagitário. Então, não vejo, sinceramente, como um deck que se possa usar. Ó, ele não, eu imaginava, por isso que eu fiz esse movimento, tá vendo? Ele não vai muito bem. As cartas são um pouquinho empenadas e são duras, como cartas de oráculo. Elas não deslizam com facilidade, não. Mas eu não acho que seja um deck para se tirar em qualquer tiragem com qualquer cliente, né? Mas, ainda assim, é um deck muito, muito interessante. Então, vamos lá para a cartinha que eu tirei. O Hierofante. Então, aqui eu vejo muito assim, que nós somos esse aparelho que transmite aquilo que a gente quer. E, de alguma forma, as nossas estruturas internas, os nossos programas, né, como um programa de rádio, os nossos programas internos, eles acabam gerando padrões que às vezes podem ser engessados. Então, essa carta, para mim, no dia de hoje, fazendo esse unboxing gigantesco, que agora eu vi que já tem 44 minutos, essa carta, para mim, fala para eu me observar, para ver onde eu estou engessada, onde eu posso ser mais maleável, né? Não me prender a aspectos rígidos de outras épocas, de outros conceitos e valores, onde eu posso
transformar a minha vida, o meu estar no mundo, a comunicação de algo que contemple as pessoas com boas palavras, enfim, ideias que elevem, mas ao mesmo tempo que não sejam enrijecidas, né? Que não sejam programadas demais, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, eu adorei. Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima.